Voltamos. Eita, saudade. Voltamos. Graças Entendeu, a Deus. Cezinha? Então, o tempo passa que a gente nem vê, né? O É. tempo passa que nem vê. O assunto vai gerando, né? Vai. Se for entrar nas nossas histórias aqui, então nem se fala, né, pastor? Vai Ô, virar Jesus do vigília. céu. Tá faltando o Denilson aqui. Cadê o Denilson? Tá faltando muita gente boa. Tem gente boa pra caramba já na nossa live aí, né? Tem, Mas tem. tem muita gente boa já. Tem uma galera aí, tem uma galera. Qualquer hora a gente faz uma aí com mais gente aí. Entendeu, Cezinha? Então, Deus, ele espera de nós um posicionamento que as pessoas me olhem e me vejam como crente. Então, o que eu estava te falando, eu lembro que foi 2007, 2008, pouco tempo antes da morte do meu pai. Foi logo depois da morte do meu pai, 2008, isso. Eu trabalhava no hospital de Saracuruna e eu fazia UTI, trabalhava como copeiro lá. E uma certa noite eu estava levando o alimento lá para o CTI, né? E uma senhora, uma jovem senhora, quando eu deixei o alimento dela, ela olhou para mim assim: meu filho, eu tenho algo para te entregar de Deus, você aceita? Olha só, a mulher estava no leito do UTI, na leito do UTI, e ela entregou algo para mim que já estava no meu coração, Deus trazendo confirmação. Isso foi numa noite. Na noite seguinte, eu não estava no meu outro plantão, essa jovem senhora, essa jovem moça, ela tinha partido. Ela já tinha partido. Foi muito, a estada dela ali foi muito relâmpago. Então, ela estava ali, ela ficou ali para isso, para poder, ela tinha que cumprir um papel. Porque não importa onde ela estivesse, Deus precisava usá-la porque existem os seus propósitos. E o que ela entregou exatamente foi que o tempo de Deus cumprir a promessa estava chegando, que era exatamente de nós abrirmos a igreja e termos a nossa obra, entendeu? Então, eu vejo como é que Deus ele vai confirmando as coisas, ele vai trabalhando. Então, existem quem é, e não importa a situação, Deus usa, e existem pessoas que, independente da situação que estejam, elas querem usar Deus. Elas só querem ganhar o seu benefício. Elas não entenderam que o que Deus ele fez em Cristo, e aí Efésios vai falar sobre isso, né? Paulo vai dizer que quando ele subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro, e ele deu dons aos homens. Então, quer dizer, quando a gente reconhece essa soberania, né, esse poder imutável de Deus, e que há um propósito, Jesus levou cativo o meu cativeiro, quer dizer, tudo que me aprisionava aqui, né, que eu não preciso das coisas, mas tudo que me aprisionava, tudo que me dominava, ele levou. E aí ele deu dons. Quer dizer, para uns ele deu profecia, outros revelação, e cura, e discernimento, e palavra, e separou pessoas para ministérios, para evangelistas, para pastores, para doutores, para mestres, né? para obreiros, para diáconos. Então, nós podemos até ser, mas nós temos que entender que existe um propósito. E por que nós estamos sendo? Não sei se você concorda com isso aí, mas, como disse Paulo lá, né? Deus deu. Deus deu. Com certeza. Não, concordo sim, pastor. É uma pura verdade, né? Você estava falando, para mim, crente tem que andar como crente, falar como crente e frutificar como crente. Nada muda. Nada muda. As pessoas querem relativizar as coisas, querem mudar. Né? Como eu já li, você já leu também, muita gente já leu a última página, a gente sabe quem vai vencer e quem não vai vencer. Pô. A última página diz, já diz tudo. Né? E agora, a gente tem que nos atentarmos para isso. Uma coisa que eu sempre trago comigo, e parece que eu sou um pouco repetitivo nisso que eu falo, é que a gente confunde muito, principalmente nesse versículo, Romanos 11, 29,
né, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis, né, é o fato da pessoa produzir, não frutificar. O fato da pessoa ela estar sendo bem-sucedida, isso não significa que Deus está com ela. E a gente começa a achar que Deus está com a pessoa porque a pessoa está prosperando. Em Mateus 7, verso 24, Jesus nos ensina dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, esse constrói a sua casa na rocha. E vem ventos com força contra aquela casa, mas só que ela não cai porque ela está na rocha. Ou seja, o primeiro ensinamento, se eu ouço a palavra de Deus, pratico, construo a minha casa na rocha. E isso não vai me isentar de passar por ventos e tempestades. Pelo contrário, virão ventos e tempestades com força contra a minha casa. Mas só que como eu estou firmado na rocha, vou permanecer de pé. Os versículos posteriores diz: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam, esse também constrói a sua casa, porém constrói na areia. O que outro ensinamento que Jesus está me dizendo? Eu estou ouvindo a palavra de Deus e não estou colocando em prática a palavra de Deus, eu também vou construir alguma coisa. Vou construir a minha casa, vou construir meu ministério, vou construir meu matrimônio, eu vou construir tudo o que eu quiser, porque Jesus está dizendo, esse constrói também. Tanto que ouve e pratica, tanto que ouve que não pratica. A diferença é aonde está sendo construído. O que ouve e pratica constrói a sua casa, seu ministério, seu matrimônio, na rocha que é Jesus. Aquele que ouve a palavra e não pratica, esse constrói a sua casa, seu ministério, seu matrimônio na areia. E aí quando vem o vento, meu irmão, derruba tudo. E aí traz para mim um grande ensinamento. Será que o que eu estou construindo, eu estou construindo de acordo com aquilo que Jesus está dizendo que eu estou ouvindo e praticando? Ou estou construindo por só estar ouvindo, sendo ouvinte e não praticante, como fala Tiago? Qual é a evidência dessa fé na minha vida? Eu falo que sou de Deus, mas qual é a evidência desta fé? Porque Paulo fala, né, que a salvação não é por obras, né? É pela fé. E Tiago fala que a fé, ela, sem obras, ela é morta. Mas o que Tiago está dizendo é que, na verdade, é a fé baseada na evidência daquilo que você fala que é. Se eu sou casado, qual a evidência de Jesus estar na minha vida, no meu casamento? Meu casamento está realmente evidenciando que Jesus está no meu casamento? No meu trabalho, o meu trabalho está evidenciando que Jesus está no meu trabalho? É essa que é a questão. Então, como já nós fomos ensinados desta forma, né? Trabalho é trabalho, igreja é igreja. Fazíamos, né? A gente era ensinado dessa forma de fazer separação. Não, você no trabalho, você pode ser que ali você exerce o teu trabalho. Ali você é o César. Na igreja você é o fulano César, é o status César. Não. Esse pensamento greco-romano, ele caiu por terra. Porque a base bíblica é você no seu trabalho, você na sua casa, você na sua igreja, você tem que ser a pessoa que Deus fala que você tem que ser. Você tem que frutificar naquilo que realmente você está sendo alimentado para frutificar. Agora, nós queremos deturpar muitas coisas. E essa é uma geração, pastor, como eu tenho falado, que está relativizando muitas coisas. Você vê, relativiza tanto que quando essa pandemia passar, tudo vai voltar ao normal. Ou seja, não está fazendo efeito na sua vida, no seu intelecto, não está fazendo nada. Então eu não estou buscando ser uma pessoa melhor,
Eu não estou buscando ser um pai melhor, eu não estou buscando ser um filho melhor, eu não estou buscando ser um esposo ou uma esposa melhor. Não estou buscando nada disso. O que está acontecendo é que o maior índice de violência no lar está acontecendo agora. Porque o cara está confinado dentro de casa, não sabe lidar com a mulher. Nunca ficou tanto tempo com a mulher dentro de casa. E vice-versa. Não está sabendo lidar com essa situação. Não está sabendo lidar com os filhos. Olha como é que são as coisas. E aí você percebe que está tudo deturpado. E Deus está trazendo o quê? Trazendo a configuração do reino. Querendo estabelecer primeiro na tua casa. Se você não consegue salvar a tua casa, se você não consegue administrar a tua casa, como é que você vai administrar as coisas de Deus? Paulo falou isso para Timóteo lá no capítulo 3. Se você não sabe governar a sua casa, como vai ter cuidado da casa de Deus? Justamente. Então, são requisitos, né? Deus está trazendo o quê? A nossa mentira está sendo exposta. Porque outrora eu falava que ia trabalhar, mas ia transar com a minha amante. Outrora eu mentia para minha esposa dizendo que ia fazer alguma coisa e não ia. Mas agora, como não posso sair, eu estou confinado. Qual é a desculpa agora? É isso aí. Aí as mentiras estão sendo reveladas. Mas o arrependimento, pastor, o arrependimento é muito mais forte, né, do que foi ensinado para nós. O arrependimento é o arrependimento quando você quer reparar o dano. Zaqueu, houve salvação na casa de Zaqueu, por quê? Não porque ele doou metade dos bens para os pobres, não. Mas sim porque ele quis restituir 4 vezes mais aquelas pessoas que ele roubou. Reparou o dano. Reparou o dano. E hoje a gente vê uma vitimização muito grande. Ou seja, a gente acoberta o vilão e exclui a vítima. E, na verdade, a Bíblia toda sempre foi a favor da vítima e nunca do agressor. E nós estamos colocando dentro dos nossos altares os agressores, dentro das nossas casas os agressores e excluindo as vítimas. Ou seja, se não há reparação do dano, porque tudo tem uma consequência, há pecado que é crime. Isso tem que ser tratado como crime. Tem que ser tratado como crime. Eu não posso relativizar o pecado nesse momento. Eu sempre falei isso, eu não posso permitir que a mãe de uma vítima, a mãe de uma jovem que foi estrupada, né, chega na minha igreja e me vê abraçado com o estuprador da filha dela. Não é questão que eu não vou abraçar, eu tenho que abraçar sim, eu tenho que tratar essa pessoa. Mas ele tem que ser tratado, mesmo que seja na cadeia, ele tem que ser tratado. Agora eu não posso acobertar isso. Eu não posso esconder isso. Eu não posso. Porque a vítima não está sendo escondida. A vítima foi exposta. É isso aí. E há uma sequela mental, psicológica, dano físico na cabeça dessa pessoa. Na família, em toda a estrutura. Então não destruiu só uma pessoa, destruiu um lar completo. Então eu não posso agora achar que esse ser que cometeu essa atrocidade, né? Não, ele vai ser tratado, ele vai ser cuidado. Mas eu também tenho que cuidar da vítima, cuidar da mãe da vítima. Então a gente entrou num momento de colocar os agressores para dentro, debaixo do pano das nossas igrejas, excluindo as vítimas. Mas isso já acontece há muito tempo. Na verdade, passamos por uma situação que nós tínhamos uma pessoa, a igreja, né, Ana? Uns anos atrás, tá, quando a gente começou, e o cara era um criminoso, entendeu? O cara era um criminoso. E o problema todinho que a gente, na verdade eu e um outro obreiro na época, tínhamos que andar com o cara porque nos era dada essa ordem de andar com o cara. Não sei se você entende. Lembro desse caso.
Lembra desse cidadão? Lembro, claro. Então, que depois acabou morrendo, né? Mais de 50 tiros, né? Porque o cara estava usando consequência dos seus pecados. É isso aí, estava usando a igreja e estava ali sendo permitido continuar sendo quem ele era. Apontado. Exatamente, e andando junto ao sacerdote. Sei se você entende. Então, por várias vezes tivemos a nossa vida em perigo, graças a Deus. Deus, ele nos poupou, né? Ele nos poupou, mas é complicado. É complicado. Hoje eu não iria, que a cabeça é outra. Mas aquilo que a gente falou ainda há pouco. A gente servia o homem pensando que estávamos servindo a Deus. Então, isso é muito complicado. E detalhe, pastor, não posso ser, eu e você ser julgado que a gente não tem amor. Pelo contrário, o maior amor é esse. É você fazer a pessoa reparar o dano. É isso aí. O maior amor é esse. É quando há o arrependimento, a reparação do dano. Então, mesmo que, ele vai para a cadeia. Não, vou para a cadeia com ele. Eu vou visitá-lo, vou tratá-lo. Quem sabe até o plano de Deus, mesmo que ele lá pregue a palavra, para quando ele sair dali cumprindo a sua pena, saia realmente restaurado. Eu não posso ser maior que Deus nesse momento, pelo amor de Deus. É isso aí. É o ladrão da cruz, né? Nós estamos aqui porque... Olha o Denilson aí, ó, acabou de entrar aí. Ó. Porque o ladrão da cruz falou, nós estamos aqui porque o nosso ato nos colocou aqui, isso é consciência. Mas o outro não queria ficar. O outro não queria estar ali, o outro queria, né? Então a gente vê essa diferença toda hoje ainda, porque muitas pessoas elas estão adentrando as igrejas, mas elas não estão se arrependendo, não está sendo gerado nelas arrependimento. E eu bato muito nessa tecla, porque quando Jesus começou a pregar o reino de Deus, começou o ministério dele, também te amamos, Denilson. Vamos fazer um junto aí depois, eu, você e Cezinha. O que acontece? O que Jesus pregava? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu só recebo o reino na minha vida se houver arrependimento. Se não gera arrependimento, né? Eu sou um religioso, mas o reino não entrou aqui. Não entrou aqui. Então, Lucas 17, 21 lá. Onde está o reino de Deus? Não está em aparência, não está aqui ou está ali. O reino de Deus está dentro de você, está dentro da gente. Então, está dentro de mim, está dentro de você. E esse reino, ele tem que produzir alguma coisa. Porque ele habita em nós pela presença do Espírito Santo. E aí a gente vai cair em Gálatas 5. Se eu tenho o Espírito Santo, o que eu tenho? Eu tenho que ter frutos. Eu posso até não ter todos os frutos do Espírito, né? Mas eu tenho os frutos do Espírito. Então, fé, paz, amor, longanimidade, temperança, domínio próprio e coisas do gênero. Então, que são opostas, né, a uma vida anterior que eu tinha antes de conhecer, antes de entrar em Jesus. Então, se eu não trabalhar isso em mim, não trabalhar isso na minha mente, junto com a palavra de Deus, então, quer dizer, eu estou conformado com esse mundo, eu estou conformado com essa vida, é tudo muito normal. Mas para a gente não tem que ser normal, para a gente tem que ser, temos que fazer o diferencial em tudo isso. Eu conversava com um senhor na quarta-feira, que ele foi na igreja, na quarta não, perdão, no domingo, porque hoje ainda é terça, né? No domingo, e ele saiu de casa, ele dizia que saiu de casa, o Espírito Santo dele falou assim, sai de casa. Ele queria ir numa igreja, sai de casa. Porque ele estava ficando paranoico, o cara crente, muito tempo sem a igreja, sozinho, a esposa não podendo estar com ele, que a esposa também trabalha fora e não pode sair porque cuida de uma casa, de uma senhora, e aí não pode ficar indo e vindo, está no trabalho direto, e ele sozinho em casa, e só assistindo telejornal, né? Só assistindo Rede Globo, e o cara estava ficando massificado. E o Espírito Santo falou, sai de casa. Ele saiu e não tinha uma igreja aberta. E aí ele veio descendo e deu de cara com a gente. E depois do culto, ele contando um pouquinho, falou, pastor, eu sei o que eu já fui, mas eu não tenho o prazer do que eu já fui.
Isso. Eu não me alegro no que eu fui no passado. Eu não me alegro. Ele falando, tem pessoas que foram, né, tiveram uma história, uma vida, mas elas contam isso com um sorriso no rosto. Eu não quero ter um sorriso no meu rosto para contar a história que eu tive, a vida que eu tive. Então tem pessoas que se vangloriam do que foram, né? Do seu passado, da sua história. Por quê? Porque não foram renovados. Não foram renovados. Mas quando existe uma renovação, existe Nascer de novo, né? Nasceu de novo, exatamente. Então, eu vou treinar discípulos. Eu vou treinar discípulos. Né? Eu não vou treinar guerrilheiros. Porque a nossa missão... eu falei isso porque eu lembrei de um negócio que eu escutei. Eu vou te contar já já. Eu já te conto isso. Porque a nossa missão Jesus falou assim, vai e faça discípulo. O que é discípulo? É aluno. Então, quer dizer, eu estou pegando aquela pessoa que Deus está me confiando para eu transformá-la num seguidor de Jesus. Então, ele é meu aluno. A minha responsabilidade é grande sobre aquela pessoa ali, sobre aquela, né, aquele ser que Deus ele colocou nas minhas mãos, coloca nas suas mãos, mas tem gente que não consegue lidar com isso. Como eu ouvi, né, alguém dizendo ontem, o seguinte, você veio aqui para servir, você é obreiro, você botou, né, o teu uniforme, então agora Deus vai te provar. Deus vai te provar. Amanhã a missionária vai meter o dedo na tua cara. A obreira vai meter o dedo na tua cara. E tu vai ter que entender que é Deus. Entende? Então nós estamos... O que está sendo criado? O que está sendo produzido? Está se dando uma carta branca, né, para quem está acima agir de qualquer maneira, né? Não dando liberdade ao espírito, mas agindo, né, pela sua inclinação de ser humano. Isso é forte, Denilson, isso é forte. E aquela pessoa que está ali, aquele subordinado, aquele irmãozinho que está chegando agora, entende? Então, esse vai ser um crente oprimido. Esse aí não vai ser treinado para seguir, para fazer o reino de Deus, para evoluir, para poder expandir na terra, né? Ele está sendo criado para ser um guerrilheiro, para ser um guerrilheiro. Então, ele não está entendendo, não estamos entendendo essa responsabilidade que a gente tem. Não estamos entendendo essa responsabilidade que Deus nos deu, né? Porque pelo fruto a gente conhece a árvore. Então, né, Jesus falou que a fé é como um grão de mostarda. Você planta, é pequenininha, mas cresce uma hortaliça enorme que abriga... Gente, nós estamos aqui para poder abrigar as pessoas. Não é para compactuarmos com os equipes, para a gente poder treinar, ensinar, mostrar o caminho. Mostrar o caminho. Então, olho por olho, dente por dente, está fugindo do contexto do evangelho, né? E como você disse, a fé e a fé com obras. Por quê? A fé, ela me tira da zona de conforto. Ela me faz mudar. Ela me faz progredir para o reino de Deus. Mas as pessoas, infelizmente, elas estão se limitando porque elas estão sendo ensinadas a se limitarem, né? Então, graças a Deus que o Senhor ele foi misericordioso com a gente, né? Nos dando uma perspectiva, né? Diferente, nos fazendo enxergar fora do contexto, porque senão nós seríamos simplesmente uma extensão do Egito. Pastor, verdade. Eu costumo falar, na verdade, a palavra sempre esteve perto de nós. A verdade sempre esteve na nossa mão. Mas só que as nossas reações eram de acordo com as nossas inclinações. Eu não estava inclinado na palavra. Eu estava inclinado à pessoa. Eu estava inclinado ao líder e não
ao pai do líder. Então, consequências viriam na minha vida de acordo com como veio, por causa que eu estava retratando ao chamado que Deus ele tinha para comigo. Paulo, ele foi também um homem muito mau antes de se converter. Ele fala, ele dá esse testemunho. Mas ele, toda a maldade, toda a força que ele aplicava naquela maldade de arrastar os cristãos e fazer os cristãos blasfemarem, ele canalizou depois para Deus. O que foi passado para nós, eu conheci um Jesus desta forma. De eu pegar agora, se eu andava 7 quilômetros para ir para uma favela, para ir para um baile, para comprar droga, eu tenho que andar 14 quilômetros para ir para a igreja, para servir a Deus. Toda a força que eu empenhava para o mundo, eu tenho agora que empenhar para Deus. Só que Satanás, ele é astuto. Há dentro da gente a nossa carne, que também grita. E aí você se depara com esses ensinamentos greco-romano, dizendo que é uma separação entre carne e espírito. Que é importante a tua alma. A tua carne ela pode se satisfazer porque Deus não está olhando para isso. E aí você coloca isso para dentro e aniquila completamente a palavra e começa a gerar dentro de você esse ciclo vicioso que você começa a não querer mais sair disso. E aí você olha para a palavra e vê tudo que você está fazendo de errado e a palavra está dizendo que você está no mau caminho. Mas aí você entra em conflito, começa aquele conflito dentro de você. Aí eu volto a repetir. Aí você olha para o altar e vê no altar a pessoa que está sendo usada por Deus, pregando a palavra de Deus, mas também está com a vida toda torta, fazendo um monte de coisa errada. Aí você se iguala a ela. Você não se nivela para Deus. Você se nivela para pessoas. E hoje é o maior erro que cometemos é isso. Nivelarmos por pessoas. E não Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Porque o modelo é Cristo. Nunca deixou de ser Cristo. Nunca deixou de ser Cristo. O importante é que agora as escamas dos nossos olhos caiam. Eu estou falando isso, pastor, porque a gente está vivendo essa quarentena e é momento de realmente arrependermos. É realmente nos arrependermos, conforme o Senhor falou. O Senhor foi muito bem usado dos frutos, os frutos do Espírito. Isso tem que estar conosco, porque é um triângulo. Jesus fala que Deus é o agricultor, nós somos os ramos e Ele é a videira. Nós, sem Ele, nós não iremos fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Mas enxertado nele, é para que possamos dar fruto. E uma palavra, eu era muito bloqueado na minha mente, uma palavra muito grande do meu pastor Ananias, que chegou para mim e disse que eu estava querendo mudar o mundo ao qual eu estava vivendo, né? Porque, conforme eu falei, em 2005 eu tive aquele impacto de sofrer aquele acidente e Deus começou a falar comigo. E esses conflitos, a minha mente começou a ter desbloqueios e eu tentei canalizar tudo aquilo que eu estava aprendendo aonde eu estava vivendo. E aí, o pastor Ananias falou para mim, César, o galho, ele não tem influência na raiz. A raiz está doente. O galho sadio não influencia na raiz. Logo, logo, esse galho que está sadio, ele vai ficar doente.
E eu pude entender que todo o meu esforço estava sendo em vão. Eu tinha que ser arrancado daquela árvore e ser enxertado em outra, para que eu continuasse a ter vida. Senão, eu ia ser igual um zumbi, como muitos estão sendo um zumbi, achando que estão fazendo as coisas para Deus, achando que estão falando de Deus, mas na verdade, Deus é irrevogável. O dom e a vocação dele é irrevogável, é sem arrependimento. Você pode ter o dom, você pode falar de Jesus, você pode fazer tudo, mas se você não estiver no caminho santo e agradável e aprazível a Deus, você está fora. Mas vai continuar falando de Deus, vai continuar pregando, vai continuar falando em mistério, vai continuar profetizando, vai continuar curando as pessoas. Vai. É o que está acontecendo hoje nos nossos altares, eu sempre falo isso. A pessoa prega bonito, várias pessoas aceitam Jesus, mas ela consegue descer do altar e prevaricar, adulterar, fornicar, ela consegue fazer tudo, mentir. Então, se esse momento não causar em mim algo no meu coração, que eu venha chorar, prantear e me arrepender dos meus pecados, não vai servir de nada. Vai ser só mais uma pandemia, pastor. Só mais uma pandemia. E outras vão surgir por aí, como surgiram outrora. Né? A gripe, né? As febres que passaram. Então, ou seja, só vai ser mais uma. Mas é esse exato momento que eu tenho que me arrepender. E arrependimento é reparação do dano. Não há um arrependimento para continuar a vida que segue. Não. 1000 vezes não. Arrependimento é reparação do dano. Ei, eu errei. Eu negligenciei. Não é que nunca falaram, eu nunca tive encontro com Deus verdadeiramente. Não, não é isso não. Na verdade, muitas pessoas me levaram a ter um encontro com Deus. É eu que não quis ter um encontro com Deus. Na verdade, muitas pessoas pregaram a palavra para mim, mas eu que negligenciei, não quis endurecer o meu coração para não ouvir a palavra de Deus. Então, eu errei, eu estava errado no meu posicionamento, eu estava errado na minha colocação, eu estava errado nos meus ensinamentos. Mas, graças a Deus, eu peço perdão a vocês, graças a Deus que hoje as escamas dos meus olhos e do meu entendimento caiu, e agora eu posso compreender realmente a palavra, que eu estava cego, mas agora eu vejo. E glória a Deus por isso. Se não houver isso, e é a mesma coisa, eu tenho que falar isso na minha casa para meus filhos, eu tenho que falar isso para minha esposa, eu tenho que falar isso no meu trabalho, eu tenho que falar isso para minha igreja. Em todos os sentidos, porque é uma disputa de ego, a disputa de liderança, a disputa de tudo. A gente perde completamente a noção das coisas e achando que Deus está nos aprovando, conforme eu falei outrora. Você não ouve a palavra, você ouve a palavra e não pratica, você está construindo da mesma forma. E por achar que você está construindo, você está trabalhando, você está tendo filho, você está tendo tudo, você acha que Deus está no negócio e Deus nunca teve no negócio. Ou seja, eu estou fora debaixo da nuvem já há muito tempo. Há muito tempo que eu deixei de ficar de fora da nuvem, debaixo da nuvem. Há muito tempo. Mas achando que eu estou bem. E esse que é o grande problema hoje da nossa sociedade, principalmente das pessoas que conviveram conosco. E eu tenho o maior respeito, amo a todos, mas é triste. É triste, mas antes tarde do que nunca, de realmente haver um despertar, realmente de um verdadeiro arrependimento. Não só nesse momento, porque Deus está julgando a face da terra. Não é isso, pastor? É isso mesmo. E o arrependimento é diferente do remorso, né? Porque o remorso, eu sei que eu fiz, que eu errei, causa aquela dor, aquele peso, mas daqui a pouquinho vida que segue. O arrependimento é o desejo, né, de não voltar a praticar, não fazer. Então, arrependimento é você ter a consciência e você lutar para não voltar a praticar aquilo ali. Você vai mudar. Não quer dizer que você não possa errar de novo, porque nós estamos num processo, né?
Existe um processo e você desconstruir algo que foi construído para construir de novo é dolorido, é doído. Porque o que você sempre foi vai tentar voltar. Eu digo isso por quê? Porque eu sei quem sempre eu fui. Eu sei quem sempre eu fui, né? E um dia, porque Deus ele nos deixa à vontade, né? Deus te deixa à vontade. É aquilo que eu estava falando para você. Em vez de se criar discípulos, se criam pessoas que vão para um confronto. É isso que está se criando, né? Pessoas que vão para confronto. Soldados, gladiadores e por aí fora. E eu fui um desses. Né? Acho que você sabe muito bem a minha história. Denilson sabe também, Denilson está aí. Acompanhei, graças a Deus. Acompanhou, né? Graças Então, a Deus. E o que acontece? Com isso, Deus ele foi ajustando. Deus ele vai ajustando. Porque ele separa você para fazer de você o que ele quer. Né? Tá rindo, né, Denilson? Então, eu lembro que eu era um desses. E eu era complicado. Eu era muito complicado. E Deus me colocou num lugar onde ele falou assim, agora eu vou, agora tu vai aprender comigo. E comecei a passar por situações que até então, eu olhava para o que estava acontecendo e eu atribuía às pessoas. Porque essa é a realidade, o Denilson, o Cezinha. A gente atribui às pessoas, né? Nós não olhamos para nós e falamos assim, não, poxa, sou eu. Aqui, deixa Ezequiel 18, né? Vamos lá para Ezequiel 18, Jeremias 18. O vaso na roda do olheiro. Quando Deus quando manda o profeta lá e vai botar, e tá vendo esse vaso? Então, a gente nunca se vê. Jeremias 18. Então, as pessoas, elas precisam ser colocadas na roda do olheiro e serem trabalhadas. E eu acho que Deus usou esse tempo, né, lá em São Paulo para mim, que ele me botou na roda do olheiro. Só que assim, enquanto você não enxerga, você acha que a culpa está no olheiro. Que a gente está no aceite, né, Denilson? Que a culpa é do olheiro. Que a culpa tá no fulano, tá no ciclano. Até a gente entender que o problema tá na maneira que nós nos transformamos. Porque nós temos que ter referência. Você é aquilo que é a tua referência. Então, como nós aprendemos a olhar nessa linha aqui, que é a linha do homem, então a nossa referência estava aqui. Naquilo que você via, era o que você se transformava. Nós nunca não aprendemos a ser conduzidos a Cristo e nos assemelharmos a Ele. Então era aqui. E aí Deus me botou na roda do olheiro ali, e o negócio ficou... Mas isso não me isenta e nem te isenta de nada. Não, claro que não. De maneira nenhuma. A questão toda é essa. Porque eu fui ensinado errado. Não, você foi ensinado errado, mas a palavra está perto de você. É isso aí. E aí você, de uma maneira ou de outra, se há sinceridade, né? Sim. Se há dentro de você um esforço para ser aquilo que Deus quer, e Deus tem propósitos, então ele vai te levar a entender isso. Ele vai te levar. E aí eu passei uns anos de tribulação, negócio quente. E eu sempre falava assim, mas é fulano, é ciclano, E uma certa noite, veja bem, como eu recebia muita gente na minha casa, então às vezes ia homens, mulheres, da casa 2 quartos, então as mulheres não iam dormir com os homens, né, no mesmo quarto. Não tem lógica, né? Então, várias vezes eu cedia o meu quarto para que as irmãs dormissem lá. Foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida todas essas vezes. Mas foi necessário. E eu fui dormir na sala
E eu estava muito angustiado, muito atribulado, eu não estava aguentando. Estava na roda do olheiro mesmo. O olheiro estava apertando o barro para fazer o vaso. E eu dobrei o meu joelho, eu comecei a conversar com Deus, eu comecei a chorar muito, eu chorava muito. E eu dizia, Senhor, não estou aguentando mais. Não é aguentando não ficar na presença do Senhor. Eu não estava aguentando a situação em si, porque era muita pancada. E aí, no meio daquela oração, no meio daquele momento, uma voz dizia para mim assim, ó, você tem que mudar. Essa que é a questão. E eu naquele momento falei assim, mas eu tenho que... Olha só que coisa, né? Falei, eu tenho que mudar? Porque nós nunca olhamos que o erro esteja em nós, que o problema esteja em nós. Sempre. E a voz diz assim, você tem que mudar. Aí eu falo, tá, tudo bem. Por que eu tenho que mudar? E a voz diz assim, porque quem faz a obra sou eu. Você tem que aceitar as pessoas como elas são. Porque quem faz sou eu, não é você. E aí já deu para você entender que reconfigurar isso, voltar nisso, né? Desfazer, desconstruir o que foi construído e reconstruir de novo é muito difícil. Porque você, às vezes, os teus impulsos, às vezes, quem você foi uma vida inteira, muitas das vezes vai querer voltar à tona, né? Vai querer voltar à tona. Mas eu posso dizer para você o seguinte, valeu a pena. Valeu a pena. Porque Deus ainda está fazendo, né? Ainda está fazendo. Mas graças a Deus, eu aprendi a olhar as coisas de uma outra maneira. Eu não sei se porque Deus estava preparando para poder colocar um ministério na minha mão, entende? Porque uma coisa é você ser um subordinado, outra coisa é você estar lidando com pessoas, né, onde você, né, é o responsável direto por tudo isso, por todo esse contexto. E até onde vai, quantas pessoas vão cruzar o seu caminho, a gente não sabe. Então, o que Deus dá. Ele não arranca. Mas, como você mesmo falou lá de Pedro lá, né, ele vai botar o olho no fogo para tirar a sujeira. É isso aí. E o problema é quando a gente entra no fogo, né? Então, essa mudança, essa renovação, a gente tem que viver. Mas, volto a dizer, a gente não pode ficar treinando gladiadores. Nós temos que treinar discípulos. Fazer discípulo é mais difícil. É muito mais difícil. Mas, né, nós estamos aí nessa luta. E esse momento vai mostrar isso pra gente, né? Vai mostrar. Vai mostrar os verdadeiros, os que são, os que não são. Acho que muita máscara vai cair nesse tempo aí, Cezinha. Eu acho que vai cair muita coisa nesse tempo aí. A máscara... Até é engraçado, né? O lockdown está dizendo para você não sair de casa sem máscara. A máscara de muita gente já caiu há muito tempo. A questão toda, pastor, eu sempre volto a falar, as minhas reações são de acordo com as minhas inclinações. Qual o benefício para mim, né? Eu olhar para o meu líder e ver que a máscara dele caiu e falar que ele está errado. Eu vou perder os meus benefícios. Eu vou perder meu status. Então não é benéfico. Quanto mais eu mantê-lo nessa ilusão que ele está bem, por mais que eu tenha a subconsciência que ele está completamente equivocado nas suas decisões, nas suas colocações, tá bom. E é esse que é o grande perigo. Porque eu não estou crendo no poder de Deus, eu não estou crendo que a minha vida está verdadeiramente na mão de Deus. Não estou crendo. Eu não quero ser jogado no mar. Não quero. Por mim está muito bem do jeito que está. Porque ser jogado no mar, é o que ele sempre fala, é a máxima que eu falo também, é desconstruir para construir. Dá trabalho. Muito. Dá trabalho. Se começar do zero, dá trabalho. Você está na zona de conforto, que está bom do jeito que está.
Chega no momento que você está numa situação, tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto fez. Mas a palavra, ela é viva. A palavra é viva. Chega um determinado momento, pastor, que eu já estava tão no limite, no limite mesmo, no limite, né? Que o meu bloqueio era o cuidado, né? A responsabilidade que eu tinha com pessoas, e eu tinha um bloqueio dizendo, se eu abandonasse as pessoas, Deus iria me destruir. Na verdade, as pessoas nunca foram minhas. As pessoas nunca foram minhas, sempre foram de Deus. Então, a gente entende que eu estava nesse limite de bater de frente, sabe? Bater de frente. Tá no limite mesmo, né? no meu limite, porque eu não estava mais aguentando. É triste. É triste. Porque se for procurar motivo, você encontra inúmeros motivos. Até onde eu estou hoje, na igreja que eu estou, se você for procurar motivos, você vai encontrar uma infinidade de motivos. Se você for para uma igreja top de linha, você procurar motivos, você vai encontrar infinidade de motivos para você não estar ali. A questão a questão não é essa. A questão é a base. A questão é a raiz. A questão é o fundamento sendo deturpado. E era isso que estava acontecendo. E aí quando você começa a ser taxado como louco, né? como um bronquinha, como era meu apelido, né? Você porque eu não tenho rabo preso por ninguém. Não tem. Graças a Deus, né? Cumpri cabalmente o meu ministério com muito louvor, com muita seriedade e muito temor de Deus. Conforme já falei, tive os meus erros, mas foram muito mais acertos do que erros, principalmente depois de 2005, que eu sofri acidente de moto. Houve a reconfiguração do César naquele momento, de verdadeiramente ter um alinhamento de fato com Deus. Um novo nascimento, na verdade. Que isso incomoda. Incomoda a maneira como Deus ele começa a fazer, incomoda como Deus ele começa a te usar, incomoda como você consegue falar, incomoda por você não estar na mão de ninguém. Isso incomoda. Então, quando eu levo assim, a palavra de Deus, ela fala para mim, não fala para os de Satanás. A palavra de Deus fala para mim, para mim. Fala para mim e para você. Então, mesmo Pedro falando que eu sou eleito, eu sou escolhido, mesmo assim ele fala no capítulo 1, verso 7, que a nossa fé ela é provada pelo fogo, assim como o ouro refinado, é comparado. Então, ali está dizendo que eu vou ser provado para que, assim como o ouro é provado, e ele é provado para quê? Para tirar toda a sujeira de dentro dele, para que ele consiga ser mais flexível, mais puro. Assim é a minha vida, ela tem que ser provada pelo fogo para que toda a sujeira de dentro de mim venha a sair, para que eu me torne mais puro, mais flexível. No capítulo 2 de 1 Pedro, Pedro fala: despojai-vos, portanto, do dolo, malícia, maledicência que é dentro de nós. Ou seja, mesmo eu sendo eleito, mesmo eu sendo escolhido, Deus, através de Pedro, está falando que eu tenho malícia, dolo dentro de mim. Que isso tem que me despojar, eu tenho que me despojar, eu que tenho que largar isso dentro de mim. É Deus, não. Deus já fez a parte dele, já está consumado. Ele já fez a parte dele. Agora, é eu que tenho que lutar comigo mesmo. De ver Jesus como meu modelo de pastor e de líder.
E aí você começa a traçar algo diferente na sua vida. E aí, já que você não consegue mudar a raiz, porque a raiz está doente, você tem que ser arrancado e ser enxertado em outra árvore. E isso não dói em nada. Não. Vai doer se você também está tão enraizado nessa raiz, né, tão envolvido, ao ponto de se achar que aquilo ali é a tua sobrevivência. Se você sair dali, você morre. Por isso que eu falo, você não crê realmente na dependência de Deus. É se jogar verdadeiramente para Deus. Deus, ele tem o poder. O arrependimento é você reparar o dano. É você se jogar para Deus verdadeiramente. Paulo se jogou para Deus verdadeiramente. Veio as perseguições, veio tudo, ele aceitava. Porque ele sabia que ele tinha entregado a sua vida para Deus. Agora eu não quero depender de Deus. Quero viver, eu quero usurpar das coisas de Deus. Eu quero usar as pessoas. Eu quero corromper pessoas. Eu quero me envolver em um mundo completamente cruel, perverso, pecaminoso, e trazer isso para dentro da casa de Deus e achar que isso é normal. E aí eu vou goela abaixo para todo mundo, porque eu tenho um status, então eu boto goela abaixo. O que eu falar é lei. E não é isso que a palavra de Deus me ensina. A palavra de Deus me ensina outra coisa. Exatamente. Então, conforme eu falei no início, pastor, te agradeço pela rica oportunidade de você ter me convidado para essa live. Eu falei que desde o início, se a gente for falar muita coisa, que a gente vai virar à noite, tem uma vigília aí pela frente. Mas a base de tudo é entendermos que Romanos 11, 29, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E esse é o grande problema que está acontecendo na maioria das nossas igrejas hoje, na maioria dos nossos irmãos hoje, que eles conseguem achar, por estar funcionando, Deus está no plano. No plano, no controle. Por estar funcionando, não está fluindo. Então, eu não oro, eu não jejuo, não busco a Deus, eu sou corrupto, né? Eu uso as pessoas, eu uso a profecia para falar alguma coisa do meu interesse. Esse é eu forte. não tenho temor nenhum de Deus nisso. Temor nenhum de Deus nisso. E aí você, por estar sendo usado, você acha que Deus está contigo. Não está, meu irmão. Não está. Mas o boleto ele vai chegar. Fica preocupado, não. Uma hora o boleto chega. E aí que está o grande problema. Espero que eu não esteja aqui para ver esse boleto chegar para você. É verdade. Então, a gente vê as pessoas, né, tem um grande carinho por muitas pessoas, né? Grande carinho mesmo, grande carinho. Mas nós não somos deuses, né, pastor? Cada um vai dar conta da sua própria vida. Cada um vai dar conta de si, né? Você teve a sua experiência, né? Eu tive a minha experiência. E durante a minha experiência que eu tive, ainda permaneci no lugar onde eu estava, achando que ali ia acontecer, ia mudar, mas na verdade Deus já não queria mais ali. Agora, assim como eu e você tivemos a nossa experiência, Deus tem falado, tem feito, tem falado aos corações de várias pessoas. Cabe eu compreender, eu acatar ou não, conforme eu falei. Quantas das vezes endurecia meu coração? Quantas das vezes negligenciava? Né? Não é agora achar, agora eu tive encontro com Deus. Não é agora que eu tive encontro com Deus. Não. Agora que eu dei ouvido a Deus, porque Deus sempre falou.
A palavra de Deus sempre falou. Os louvores sempre falaram. A verdade de Deus sempre foi absoluta. A questão é que eu deixei o ensinamento deturpar a minha vida. Porque as minhas reações eram de acordo com as minhas inclinações. Então era favorável para mim. Como eu estava inclinado na carne, reagir na carne daquela forma. Mas graças a Deus houve uma mudança. E está havendo um despertar muito grande de muitas pessoas mesmo. Porque o evangelho genuíno não é relativizar Deus, porque eu não posso olhar Deus como um olhar parcial de Deus, né? As pessoas falam, mas Deus é amor. Deus, ele não é só amor. Deus, ele é o total, ele é a totalidade. Deus, ele é amor, ele é fogo. Deus, ele é amor, ele é ira. Deus, ele é luz, ele é justiça. Então, eu não posso olhar só um lado de Deus. Eu tenho que olhar um todo. Quando eu olhar a Deus como um todo, aí eu posso compreender. Assim como ele é Pai, ele também é juiz. Assim como ele é Pai, ele também é Senhor. E naquele grande dia, Mateus 25 fala que ele vai fazer a separação, não dos grandes pregadores, não dos grandes influenciadores, não dos grandes pastores empresários, não. Ele vai fazer a separação das ovelhas dos bodes. É esse recado que eu tenho que deixar para o teu coração, você que está me ouvindo nessa live. Deus, ele vai fazer a separação das ovelhas e dos bodes. E aí, aonde você vai estar, né? A oportunidade é hoje, nessa quarentena. Deus está trazendo juízo na face da terra para que nós venhamos a voltarmos para Ele. E passar dessa pandemia aí, dessa quarentena, permanecermos fincados, alinhados, alicerçados e reconfigurados ao seu plano original. É isso mesmo. Então, meu amigo, para mim que foi uma honra de estar compartilhando aí essas quase 2 horas contigo, né? Vai fazer 2 horas agora que a gente está aí. Que Deus abençoe sua vida. Que as pessoas que estão nos acompanhando e que acompanharam possam entender isso, né? Que não importa onde, mas sempre é tempo de recomeçar, e o que Deus dá, Deus, ele não tira. Nós não temos que condicionar o que temos, o que Deus nos deu, ao que o homem considera. Porque você não tem porque uma denominação te deu, mas Deus te deu diretamente dele, então nós podemos usar. Mas usar com sabedoria, usar com virtude, amar a sua verdade, a sua palavra, e crescermos para ele, né? Crescermos, porque ele nos deu um ministério de reconciliação. Reconciliar com ele, o homem, com Deus. Ele nos colocou isso em nossas mãos. Então, que as pessoas entendam isso e que realmente esse período vai passar. Ele vai passar. E que a gente esteja firme, alicerçado, porque um novo tempo vai surgir dentro do Evangelho. E as pessoas elas vão precisar conhecer muito Deus, muito Jesus, porque esse Evangelho coach, isso vai passar. De autoajuda, isso vai passar. Porque o verdadeiro Evangelho é aquele que nos leva ao arrependimento, uma nova vida e uma transformação em Cristo Jesus. Ele que transforma. Não é a minha obra, é a obra dele, ele que faz. Meu lindo, muito obrigado. Que a gente... Outra coisa, é tão sério isso, né? 27 segundos. 27 segundos. As pessoas estão... Pastor, Deus te abençoe. Obrigado. Deus abençoe o senhor. Vamos fazer outro. Denilson Sarneiro. Vamos sim. Valeu. Pensa num tema agora pra gente. Tá, vamos sim. Vou preparar. Deixa contigo essa, hein? Beijo no coração, meu lindo.